Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho Unicista. Hoje vamos falar a respeito da manifestação ou das manifestações do nosso Deus. Vamos começar aqui com 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Existe uma doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus. Esta doutrina chama-se doutrina da Trindade. E ela ensina que Deus são três espíritos. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus, ele se manifestou em carne, ele se manifestou em corpo. Porque para o povo judeu, o povo de Israel, Deus é o Pai, não existe outro. E Deus é apenas um único Espírito. Esse Espírito é santo. Vamos falar a respeito das manifestações de Deus para nós compreendermos que Deus ele é único. Deus é um somente. Ele se manifesta de várias maneiras e das formas que ele quiser. Nem por isso ele vai deixar de ser um. Ele continua sendo o mesmo. Não dois, não três, mas apenas um único Deus. Vamos ler aqui em Gênesis. Gênesis capítulo de número 18. Diz a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. E depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu ao seu servo, que lhe apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé debaixo da árvore. Podemos ver aqui que Deus ele se manifestou em forma também humana. Aos olhos de Abraão, eles estavam ali como homens, porque beberam água, lavaram seus pés e comeram. Então podemos ver que aqui é uma manifestação de Deus claramente em forma humana. A primeira manifestação. E vamos ver aqui que Deus também se manifestou através de uma nuvem densa no Monte Sinai, quando Moisés estava lá em cima. Também Deus ele se manifestou em forma de uma sarça ardente. Quando Moisés viu aquela sarça, a sarça ela chama a atenção de Moisés.
E através daquela sarça Deus falou com Moisés. Mas podemos ver mais uma manifestação de Deus. Porque o nosso Deus, ele usa as suas manifestações para um propósito somente, para falar com o homem, para falar com o ser humano. Mais adiante, nós podemos ver que Deus também, quando tirou o povo do Egito, ele se manifestou em forma daquela coluna de fogo, e também ele se manifestou em forma daquela nuvem. Podemos ver mais duas manifestações. Também lá, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, 12. Também vai dizer assim: e depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, deu uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Podemos ver que o Senhor, ele se manifestou através de uma brisa. E então podemos ver novamente que esse único Deus, ele se manifestou no Antigo Testamento de várias maneiras, de várias formas. E ele não deixou de ser um único Deus. Ele sempre se apresentou como um ao povo de Israel. Somente como um. Em nenhum momento ele deixa claro que tem mais um com ele ou mais dois. Ele sempre deixou claro que ele somente fez todas as coisas sozinho. Que ele anunciou e que ele salvou. Não sei se você está entendendo esta mensagem. Porque este assunto, eu digo essa doutrina, a doutrina da unicidade, é uma doutrina revelada através da palavra do Senhor. E para você entender essa doutrina, que ela foi revelada, que o mistério que estava em oculto, ele foi revelado, porque Deus foi manifestado em carne, Deus revelou tudo. E Deus também revelou as coisas que estão nos céus. Para você entender, você tem que compreender primeiramente as manifestações de Deus. Porque quando Deus está agindo, Deus está se manifestando, não significa que Ele é dois ou que Ele é três. Significa que Ele fez, Ele se manifestou daquela maneira, porque Ele preferiu se manifestar daquela maneira, para falar com o homem. Podemos ver aqui vários exemplos, e tem outros também. Mas eu creio que até aqui você compreendeu um pouco, pelo menos um pouco, do que as manifestações de Deus. E continuaremos no próximo vídeo. Um abraço a todos, fico com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.